Fala turma, beleza? Vou mostrar um detalhe para vocês só para ver se ajuda. Essa aqui é a pinça de freio da Bandit. Quando eu vou trocar, normalmente eu saco a pinça inteira, né? Mas aqui, ó, na Bandit é legal que eu consigo ver aonde que a pastilha encaixa ali, ó, naquele usinho. Tá vendo? E na NC eu já não consigo. Então, pera aí, não é uma troca de pastilha da NC? É sim. Mas eu queria que vocês vissem aonde que a pastilha encaixa, tá? Aqui então a gente consegue ter uma visão melhor. E na NC essa minha visão é prejudicada, mas dá para vocês terem um parâmetro. Então eu vou mostrar para vocês lá na NC como é que fica. Na Bandit eu tiraria esses dois parafusos, sacaria a pinça inteira, ficaria mais fácil para fazer essa manutenção. Na NC eu achei um pouquinho mais complicado, mas vamos lá falar da NC? Então pessoal, aqui na NC eu queria mostrar para vocês aquele usinho lá. Na câmera talvez não fique tão fácil de ver, mas é onde a caneta tá pegando lá, não vai dar visibilidade, porque eu queria poder mostrar iluminado, mas também não consigo tão bem. Queria que vocês vissem aonde que a pastilha, queria que vocês vissem onde a pastilha encaixa. Mas aqui na NC essa visão é bem prejudicada, então a gente não consegue ter a mesma visão do que lá na Bandit ou em algumas outras motos, beleza? Aí vão ter que seguir esse conceito. Então é ali que o usinho da pastilha encaixaria, beleza turma? Vamos falar sobre o resto? Bom pessoal, então vamos lá. Eu vou tentar dar uma visão geral aqui do que eu vou fazer para trocar essa pastilha, né? Normalmente é um trabalho simples, mas mesmo sendo simples não quer dizer que algo não possa dar errado, né? Eu falei, não sou mecânico, só fiz isso algumas vezes, mas sempre tem a margem. Eu não sou muito bom em mecânica não, tá? Mas o que acontece aqui, pessoal? Então eu sempre recomendo, assista uns 4, 5 vídeos no YouTube, porque às vezes a gente esquece de falar alguma coisa. Alguém lembra de uma coisa diferente, ou fala alguma coisa a mais, o outro dá uma outra ideia. Então é legal assistir mais de uma vez, tá? Eu vi alguns vídeos e por experiência própria eu vi que alguns não citam alguns detalhes importantes, que eu vou tentar passar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então para mim fazer essa troca, o que acontece, ó turma? Tem dois parafusos que prendem a pinça, seria esse aqui da frente e esse outro, né? Esse outro já não vou conseguir soltar provavelmente porque o escape está aqui. Ele fica numa posição muito ruim, senão eu sacaria a pinça inteira. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou soltar esse parafuso para ver se eu consigo articular ela, mas ainda assim não sei se eu consigo ou não por causa da pressão daquele. Então isso a gente vai descobrir juntos. E eu tenho que soltar esse parafuso aqui, que é o que prende as pastilhas, né? Então primeiro vou afrouxar esse parafuso, né? Mantém a pinça aqui do jeito que está. Então primeiro passo, afrouxar um pouquinho esse parafuso, né? Com a pinça ainda presa. E depois eu solto esse parafuso aqui para poder articular a pinça, né? Tá? Um detalhe muito legal que eu achei, pessoal, uma dica vendo alguns canais aí do pessoal que tem NC, seria o seguinte, que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só dar uma pausa aqui para me organizar e já passo essa dica muito importante. Voltemos, turma. Então qual que é essa dica que vale ouro, né? Qual é o momento da troca da pastilha? Nunca é recomendado você deixar ela gastar todo o material dela até chegar no metal, porque senão você corre o risco de agredir o disco aqui, né? E acabar riscando ele. Então o que o pessoal passou como ideia, né? O recomendado é você fazer a troca dessa pastilha quando ela está com 2 milímetros de material ainda. Então olhando você consegue mais ou menos ter um parâmetro. Mas uma ideia que o pessoal passou é utilizar um palitinho de dente, tá bom? Então você pega esse palito e você vai encaixar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui ou se eu tenho que mudar aqui. Bom, a gente tem que fazer um encaixe. Então deixa eu fazer esse encaixe ali e já mostro para vocês. Se o palito fica folgado, quer dizer que você ainda tem um pouco de material. Se ele ficar muito justo ali, tá no momento da troca. Só um pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Ali, o palito de dente, ele fica não justo, mas está praticamente na largura da espessura do palito. Então, quer dizer, estaria realmente na hora de trocar. Olhando, eu já considero que esteja. Tá? Então, isso aqui é uma dica legal, se você não tem um parâmetro de quando fazer a troca.
então pode estar utilizando esse recurso, beleza? Bom, turma, outro ponto importante que às vezes eu não vejo o pessoal comentando muito é o seguinte. Aqui, se vocês repararem, esses são os êmbolos, os cilindros aqui da pinça. Então ele vai sujando, ele vai depositando o material, né? Então a gente tem que fazer a limpeza desse cilindro aqui também. Então quando eu soltar a pinça é uma das coisas que a gente vai fazer. Outro ponto é você lubrificar esses parafusos também quando você tirar, né? Você passar uma graxinha do tipo silicone neles, né? Para permitir que eles trabalhem um pouco mais. Tá bom? Então a gente vai estar fazendo essas etapas. Eu vou proceder aqui com soltada e daqui a pouquinho eu mostro para vocês um pouco dessa atividade e venho com mais algumas dicas. Então, turma, olha que jogo de ferramenta mais bonito. Então, se você pensa em mexer na sua motoca, esse é um kit que eu recomendo ter, tá? Eu acho que hoje deve custar uns R$ 400 um kit como esse, mas você tem várias possibilidades aí, né? Inclusive até cachimbo para vela, se eu não estou enganado, isso aqui em algumas motos dá certo. E depois tem os pitos, tem as pontas, as catracas, enfim, tudo, a alavanca. Então agora a gente vai proceder com a troca aqui. Então, turma, nem sempre a manutenção em casa você vai gastar menos. Às vezes você vai ter um investimento inicial mais alto, porque você depende de ferramenta, né? Não adianta querer fazer no improviso, que daí você só vai machucar sua moto. Então agora a gente vai afrouxar esse parafuso aqui que firma a pinça. Aqui é um 12 milímetros e aqui é um 8, beleza? Que é o parafuso que segura as pastilhas. Então vou proceder soltando os parafusos para não tomar tempo aqui de vocês. E depois a gente volta com a continuação aí com as informações. Valeu? Até daqui a pouco. Então, pessoal, mostrar mais um pouquinho para vocês. Olha como a ferramenta certa ajuda, né? Tirei aquela alavanca que tinha e coloquei a catraquinha. Por quê? Ó, a catraquinha a gente abaixa, levanta, abaixa, levanta. Não precisa ficar soltando ali a chave. Então isso ajuda, né, pessoal? Beleza? Volto daqui a pouco. Então, turma, ó, podem ver que eu já afrouxei bem o parafuso. Então agora eu vou tirar ele aqui, né? Estão bem afrouxados. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou ter que limpar esse êmbolo aqui, né? Que é o que muita gente não faz. Então a gente vai sacar as pastilhas. Eu vou apertar um pouquinho o freio ali, né? Para fazer com que esse êmbolo saia um pouquinho mais para fora, para que essa sujeira não fique impregnada. E quando eu voltar o êmbolo, essa sujeira ela não vá para dentro do cilindro, né? Então esse é um cuidado a mais, beleza? E depois a gente vai lubrificar também esse cilindro, que é outra coisa que eu não vejo o pessoal quase orientando na internet. Então vou terminar de sacar. Então o que eu fiz foi isso aqui, ó, soltar esse parafuso, soltar esse e vou tentar trabalhá-la aqui, ó, articular, porque o último eu não consigo soltar com facilidade ali, né? A princípio, eu vou ver certinho. Mas se eu conseguir articular já para fazer a troca e fazer a limpeza que eu quero, suficiente. Quanto menos a gente mexe, melhor, né? Menos problema dá. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, pessoal, de novo. Cara, gravar e fazer as coisas não é fácil, tá? Trabalho. Então, se puder, deixa um like pra nós, tá bom? É um comentário, de repente. Então, soltei, tirei o parafuso daqui, só foi puxar, beleza? O que é a minha intenção agora? O da frente eu não afrouxei, tá? Então, aqui, ó, a pinça ela já chega a levantar, não levanta muito por causa da mangueira que tem aqui. Até vou ver se eu vou soltar ela ou não, né? Mas aqui já articula. Então, aqui eu já consigo sacar as pastilhas, ó. Eu tirei esse pino. Beleza? Cadê? Aqui, ó. Tirei o pino que segura as pastilhas. Vocês podem ver que ele tá com uma marquinha de ferrugem e tal. Então eu vou dar uma limpada depois com bombril, que é a malha de aço, né? Esponjinha de aço, e vou lubrificar ele. Agora eu vou sacar as pastilhas que estão lá, beleza? Então agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Só vou puxar a pastilha e vamos ver se ela sai. Ó, pelo visto tá saindo fácil. Espero que eu não tenha nenhum problema. Já saiu. E saiu a outra também, turminha. Então aqui agora eu vou largar lá. Olha aqui como é que estava a minha pastilha. Olha, pessoal, até que tinha ainda material bastante. Até que ainda tem, em vista do que eu vejo os outros trocando. Até que tem uma quantidade razoável de material. Ela está com 33 mil quilômetros. Então vou ver se eu vou trocar ou se eu vou manter mais um pouco. Já vou fazer esse estudo aí, beleza? Daqui a pouco nós voltamos. Então tá aqui. Vou pegar a pastilha nova para vocês terem um comparativo, para vocês verem a diferença de uma para outra. Ok? Até daqui a pouco.
Bom, turma, deixa eu mostrar para vocês a diferença entre as pastilhas, ó, de material, né? Tá vendo aqui? Aqui, opa, aqui, ó. A diferença, difícil, né? Ó, a diferença aqui entre a espessura do material, né? Olha o vão que fica. Então, realmente a diferença é gritante. Mas ainda tem material, né? Ainda tem aí uns 2 milímetros ali mais ou menos. Então eu vou ver aqui se eu vou fazer a troca. Já decido. Lembra que eu comentei com vocês, pessoal? Olha aqui dessas ranhuras aqui, desses cortes. Isso eu acho legal na pastilha. Então a que estava na moto, que é a original, ela vem com esse aqui. E eu comprei dessa forma. Vocês vão ver um pessoal utilizando pastilhas que são inteiriças aqui. Mas sempre quando troquei nas minhas motos, sempre optei por esse modelo. Tá? Uma questão de critério. Outro ponto aqui, turma, é a questão ó, de ver o encaixe aqui. Ó. Então também vejo isso aqui. Ó, ela encaixa perfeitamente o corte, né, o formato, tá vendo? Então deu certinho. Outras que você pegar, como o pessoal fala da CB300, provavelmente o corte é exatamente o mesmo. O que muda entre modelo e marca de pastilha, na verdade, vai ser a composição desse material aqui. Dependendo da composição, ele vai agredir mais ou menos seu disco, ele vai aquecer mais ou menos, entre outras coisas. E também em relação ao poder de frenagem. Então eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso daí, tá bom, pessoal? Uma pesquisa rápida. Devia ter falado lá no primeiro sobre a escolha da compra, mas eu acabei... São coisas que a gente não lembra, mas é uma informação bem interessante que depois eu passo para vocês. Fala pessoal, beleza? Vou deixar uma dica muito importante para vocês. Hoje é dia dos pais, né? Então sempre ouçam os seus pais, tá bom, pessoal? Então o que que acontece? Eu fui falar com o pai lá a respeito, né? Para ver, e aí, troca ou não troco? Daí ele falou, troca. Ele que tem mais afinidade na parte mecânica do que eu. Beleza? Então a gente vai estar fazendo a substituição aí. Bom, por que também, né, pessoal, que a gente vai optar em trocar, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu focar de uma forma diferente. Então tá aqui, ó, turma. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui. Aqui tá o que ela ainda tem de material, certo? Só que o que que acontece, ó, pessoal? Se olhar nessa aqui, ela tem um pouco menos de material. Tá? Então ela vai ter um pouquinho menos. Essa aqui ainda tem um pouco mais. Mas como essa desgastou mais, eu vou fazer a troca. Talvez o índice de limite dessas pastilhas quase seja aqui, ó, se vocês olharem, essa ranhura. Vai chegar um ponto que ele vai desgastar e vai ficar plana. Então realmente, ó, é legal esse detalhe da ranhura, ele te dá uma referência do desgaste. Então se vocês puderem optar por essa com a ranhura, vai te ajudar mais, beleza, turma? Então vamos proceder com a troca. Bom, vamos lá, né, turma? Pena que a minha iluminação aqui não é das melhores, onde eu tô, né? Então o que que acontece? Estou iluminando aqui para vocês. Então agora eu vou fazer o seguinte, lembra que eu falei que eu vou limpar esses êmbolos, né? Então o que que eu vou dar uma pisada ali no pedal de freio para fazer com que o êmbolo saia um pouquinho mais, tá? Então tá sem a pastilha, pressionei um pouquinho, ó, o êmbolo já saiu um pouquinho lá, turma, já ficou a parte mais limpa, tá vendo? Então agora, com a ajuda de uma escovinha de dente, eu vou pegar e vou limpar o êmbolo. Então eu vou fazer isso daí. Beleza? Retorno depois da limpeza. Então é só chegar aqui e tentar limpar todo o êmbolo aí, tanto de um lado, do outro, embaixo, e tentar ajustar, beleza? Valeu! Bom, pessoal, ali, ó, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui nessa parte de baixo tem uma chapinha de metal, que é onde a pastilha assenta, que ali é solta, tá? Então vocês têm que cuidar quando forem mexer ali, para não deixar essa chapinha cair, ela ali, tá? Tá bem aqui, ó, certo? Então deixa eu cuidar ali para ela não sair do lugar. Se sair é só recolocar, mas cuida só, né? Quando cai a gente não sabe de onde ela caiu, fica mais difícil. Ó, turma, já limpei parte do êmbolo lá, então ele já melhorou, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma focada melhor. Ali, ó, já tá brilhoso. Então vamos limpar mais um pouquinho e tentar fazer com que o êmbolo retorne. Depois eu volto com mais uma dica.
Bom, turma, próxima dica, né? A gente tem que fazer com que o êmbolo retorne. Então ele fica sob pressão do fluido de freio que vem pela mangueira, né? E que chega até aqui no reservatório do burrinho traseiro. Então alguns deram a dica de você soltar essa tampinha para você aliviar a pressão, que daí você vai deixar com que o ar saia daqui. Quando empurrar o êmbolo, esse nível do fluido ele vai subir, né? Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou soltar esse parafuso aqui do burrinho, que tem ali no quadro. Sacar o burrinho aqui para fora, com cuidado para não derramar esse fluido na pintura. E tirar a tampinha, para ver se o êmbolo retorna com maior facilidade. Tá bom? Então eu vou estar seguindo dessa maneira. Então, turma, já soltei o reservatório de lá. Só levantei a tampinha aqui, não soltei. Prendi com elástico para não tombar. Inclusive usei o palitinho de dente para prender com o elástico ali para travar, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou lubrificar os êmbolos aqui, né? Então eu vou utilizar uma vaselina, tá? Um silicone, na verdade. Talvez não seja o mais adequado, fala para usar vaselina, mas eu vou lubrificar que fica mais fácil talvez o êmbolo retornar. Então vou fazer isso, vou umedecer o dedo, passar aqui, beleza? E tentar retornar o êmbolo. Voltamos daqui a pouco. Então, turma, para voltar o êmbolo, eu fiz o calço aqui com a antiga pastilha. E daí a gente vai forçando aqui aos pouquinhos, né? Só cuidando, pega uma chave de fenda grande ali, né? E vai empurrando até que o êmbolo retorne, beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. Aqui gravar e fazer ao mesmo tempo fica meio difícil. Vocês podem ver que boa parte do êmbolo já retornou. Falta um pouquinho ainda, beleza? Valeu! Bom, turma, agora eu vou lubrificar um pouquinho esses parafusos aqui. Então vou pegar um pouco dessa graxa aqui, tá? Ela é uma graxa tipo náutica, na verdade. Branca. Contra corrosão, oxidação e umidade. Então eu vou passar um pouquinho no parafuso. Né? Talvez seja bom ou não, né? Mas é recomendado. Então a gente vai passar, pelo menos para fazer uma lubrificação. Tanto nesse parafuso, que prende a pinça, quanto no que prende as pastilhas, beleza? Então esse é um. E o outro é esse aqui, né? Então a gente vai passar nesse aqui também. Deixa eu tirar lá que eu tinha colocado ali por causa da pastilha. Então vamos passar. Apesar que eu falei que ia passar um bombrilzinho aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se tá fácil. Deixa eu achar onde que ele tá. Fazer uma limpeza e passar a graxa. Então vamos lá, aqui. Só dar uma passadinha aqui, só para dar uma limpada. Deixa eu fazer isso aqui com bombril, né? Para limpar e já mostro para vocês. Bom, pessoal. Então tá aqui, ó. Já passado numa graxinha, isso ajuda a proteger contra a água também, né? E talvez ajude no movimento da pastilha, não sei se ela faz algum movimento leve, mas mal não faz, né? Feito. Voltemos daqui a pouco. Então, pessoal, agora retornei praticamente todo o êmbolo, né? Lembra que eu falei que eu aliviar a pressão aqui? Então, o que aconteceu aí com o copinho? Agora ele começou a pingar fluido, né? Então vou ter que sangrar depois para baixar um pouco esse nível aí, né? Então foi legal colocar um pano para evitar de cair no chassi, né? E depois também tem que jogar uma água aí, né, pessoal? Até porque escorre um pouquinho aqui, tô vendo aqui, escorrendo um pouco onde não deveria. Então depois vamos jogar uma água para lavar bem isso aqui, né? Faz o quê? Bomba o freio lá. Aí foi já o êmbolo. É, já chegou onde tem que chegar já. Pronto. Fala, turma, hora da verdade. Moto aí com 34.467 km. Então foi quando eu troquei minha pastilha de freio. Luzinha do ABS está acesa, que é o meu medo, né? Não deveria dar nenhum problema, mas a gente vai descobrir agora. Vou sair fazer um testezinho só com ela, rodar ali um pouquinho para ver se aquece a pastilha ou não e se a luz do ABS apaga. Vamos lá? Cruzar os dedos, turma. Sempre fico com medo, né? Vamos lá. Opa, a luz do ABS apagou, show de bola. Então essa primeira dúvida já está sanada. Então agora vamos fazer um teste de aquecimento, depois eu retorno aí com vocês. Gostei, show.